família e comunhão, lugar de louvor e adoração, lugar de crescimento em todo momento, lugar de transformação. Família é o maior investimento. Vem viver um novo tempo. Família é o maior investimento. Vem viver um novo tempo. Que alegria é chegar na sua casa mais uma vez através do programa de família. Aqui, você já sabe, há uma palavra de Deus, da esperança e da fé para a sua casa toda. No programa de família, você sempre ouve uma mensagem de edificação e de fé para toda a sua família. Jamais desista da sua casa. Agora mesmo, você vai ouvir uma palavra que vai edificar toda a sua família. E eu já aproveito para convidar você para vir fazer uma visita para nós, conhecer a nossa igreja, onde família é o nosso maior investimento. Vem estar conosco. Quero dividir algumas coisas sobre esse mover de Deus na igreja, ali do livro de Atos, e que há questões fundamentais hoje aqui, porque hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais importantes na vida do cristão, se não a mais importante, uma das mais importantes, e que quando Deus nos renova, essa é uma área fundamental na nossa vida, que Deus trabalha, e logo vocês vão saber. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, onde muita gente se reunia e estava orando. Até aqui é o texto que eu quero deixar com os irmãos. Peço para você
voltar os seus olhos ao versículo 5, que é o que eu quero me concentrar no início e que vai dar toda a base para a nossa mensagem. O verso 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão. E o que eu quero destacar é essa última frase: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas a igreja orava. Esta é a frase que eu quero deixar com vocês. Mas a igreja orava. O tema da minha mensagem hoje é exatamente este: mas a igreja orava. Quando nós falamos de renovação, estamos buscando um tempo de renovação, não tem como nós vincularmos renovação com oração. Não tem como nós dizermos que nós estamos renovados em Deus se nós não oramos. E não tem como acontecer uma renovação na sua vida se você também não orar. Oração está diretamente ligado à renovação. E é verdade, meu irmão, eu não tenho dúvida que nós conhecemos muito pouco a respeito da eficácia da oração. Nós não conhecemos tudo ainda sobre o poder da oração. A eficácia da oração que Tiago disse no capítulo 5 de sua carta, que está escrito que há poder na oração de um justo. Ou em outra versão diz que quando um crente ora, há muito poder disponível. Nós ainda não conhecemos tudo o que a oração de uma pessoa é capaz de realizar na vida de outra, no mundo celestial, terreno, no mundo espiritual. Não há dúvida que oração tem tudo a ver com renovação. E esse texto diz que a igreja estava vivendo um momento muito difícil. O momento difícil deles havia perseguição. A Bíblia diz que Herodes, que era o rei, o imperador da época, decidiu prender cristãos. E ele viu que o povo gostava quando cristãos eram presos e mortos. E aí ele mandou matar Tiago, irmão de João, um dos 12 discípulos. Ao fio da espada, cortaram ele na vista de todos, mataram um dos apóstolos. E aí ele viu que o povo se alegrou. Os judeus, os religiosos se alegravam quando os crentes eram presos. E aí ele mandou prender a Pedro também. E se você prestou atenção na Bíblia, quando ele manda prender a Pedro, há um cuidado todo especial sobre Pedro. Ele coloca 4 escoltas de 4 homens, 16 homens cuidando de Pedro. Porque ele matou o Tiago, agora ele prendeu Pedro, que era o líder principal da igreja naquele momento, e ele diz: então, precisa de muitos guardas, prendam ele, porque a Bíblia diz, o intuito dele era julgar Pedro e matá-lo durante ou após a Páscoa. Então, no meio de tudo isso, tem uma informação para nós. Essa parte B do versículo de número 5 que diz: Herodes estava tentando tudo isso, estava matando crentes, tentava matar Pedro, mas a igreja orava. É sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Mas a igreja orava. Não existe outra arma para a igreja senão a oração. E também é verdade que a falta de oração nos leva a uma estiagem espiritual, que a falta de oração nos leva a um tempo de sequidão. Você quer ver uma pessoa que começa a desanimar, perder a fé, deixar de estar na presença de Deus, é porque ela deixa de orar, ela deixa de ouvir Deus, ela deixa de falar com Deus, porque a falta de oração traz essa estiagem. E há um avanço das trevas quando a igreja está secularizada, quando tudo começa a ser muito relativo para nós. Nós vivemos num tempo do relativismo. Você diz assim: a palavra de Deus diz isso, as pessoas dizem é relativo. A palavra de Deus diz que um casal é homem e mulher, as pessoas dizem é relativo.
Você diz, é importante você manter uma vida de oração com Deus, que isso vai mudar a sua história. As pessoas dizem, é relativo, porque Deus já sabe tudo, e tudo mais, e não sei o quê. Tudo que nós vivemos no nosso tempo, as pessoas dizem esse relativismo, é a secularização, inclusive da fé. É o maior perigo para a fé nos nossos dias. É tudo que é espiritual, nós começarmos a dizer que isso é relativo. E muitas pessoas hoje acham que vida de oração é relativo. Não é tão importante. Ou às vezes é muito importante. Ou isso não é para os nossos dias. E uma igreja que ora, ela movimenta o braço de Deus. Ela movimenta o mundo espiritual. Uma igreja que ora, e quando eu estou falando a igreja, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas, porque igrejas são as pessoas, você é a igreja. Então o que esse texto está dizendo é que quando você ora, o mundo espiritual é mudado. Quando você ora, o braço de Deus se move. Quando você ora, situações mudam. Acabamos de testemunhar 2 situações mudadas pela oração. Não há renovo sem oração, e não há oração também sem uma pessoa que esteja renovada. Então o que eu quero compartilhar com você hoje é que, meus irmãos, nós precisamos recuperar essa questão da oração, porque talvez nós não estamos experimentando e não conhecemos tudo o que envolve a vida de oração, porque talvez nós só oramos quando nos convém. Porque a nossa vida de oração está sendo pífia, pequena, fraca, porque nós só oramos quando precisamos de algo, só oramos quando convém, ou só oramos quando as coisas apertam, ou só oramos quando algo foge ao nosso controle. E vida de oração é muito mais do que isso. Há segredos incríveis. Essa igreja orava. A Bíblia diz, Pedro estava preso, mas havia oração da igreja em favor dele. Mas a igreja orava. E esse texto, esses pequenos, poucos, 12 versículos, trazem informações que eu quero compartilhar com você que são extraordinárias. Que eu e você precisamos saber disso aqui. Porque isso é capaz de mudar a sua vida, mudar a sua história e sua vida de oração. Então eu quero dividir essas informações com vocês. A primeira delas é, quando a igreja ora, as milícias celestiais estão a serviço, estão trabalhando. A primeira informação que eu quero lhe dar, que sai desse texto para mim, é que quando o povo de Deus está orando, as milícias celestiais começam a trabalhar. Quando um cristão se dispõe a orar, os anjos, os céus se movimentam. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando um crente ora, ele toca o céu e incomoda o inferno. Quando uma pessoa que crê no poder de Jesus mantém uma vida de oração, os céus são mexidos. E mais do que isso, a quietude do céu termina. Nós vemos aqui que a igreja estava orando e Deus mandou um anjo para visitar Pedro. Então, olha que informação que é aqui. Quando a igreja ora, o mundo celestial, os anjos, os ministros de Deus, os seres viventes de Deus, são movidos pela oração da igreja. Olha que informação, meu irmão, se ela é importante para você ou não. Quando você ora, o mundo celestial se mexe. É verdade que foi o anjo que foi libertar e visitar Pedro na prisão, mas também é verdade que quem mandou chamar o anjo foi a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja orava. Pedro estava preso, 16 homens, o julgamento dele era no outro dia, a morte dele era no outro dia, mas a igreja orava. E porque a igreja orava, Deus mandou o anjo. Talvez haja algo na sua vida que amanhã precisa liberar daqui um dia, está nos últimos momentos, você não sabe mais o que fazer. A igreja pode orar, e Deus ainda tem anjos e ministros que Ele envia
para cumprir o seu propósito. Eles existem, o mundo espiritual existe, isso é verdade. O poder da oração é verdade na nossa vida. A igreja se levanta para orar neste lugar, e os céus se mexem, anjos se mexem, os ministros de Deus se mexem. Deus começa a agir para todo lado. Você crê nisso ou não, querido? Porque eu creio nisso, eu creio em tudo que está na Bíblia. E olha que coisa, por exemplo, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel orava no seu quarto na Babilônia. E Deus mandou um anjo para tocar na vida de Daniel. O anjo veio e tocou na vida do profeta. Ele orava no seu quarto na Babilônia. Daniel, capítulo de número 10. Se você ler Daniel, capítulo de número 10, você vai ver que negócio extraordinário. Depois de 21 dias orando, Daniel estava numa jornada, uma campanha de jejum e oração de 21 dias. Depois de 21 dias orando, ele recebe uma informação de Deus. A informação é: um anjo veio dizer para ele: Daniel, eu queria ter vindo antes trazer uma resposta para você. Só que quando eu estava vindo, olha, escuta isso. O príncipe da Pérsia, um demônio da Pérsia, me impedia, e eu tive que lutar com ele, a tal ponto de que Gabriel, o anjo de Deus, precisou intervir. E eu vim te trazer a resposta. Sabe o que a Bíblia está contando? Que quando uma pessoa ora, o mundo espiritual se mexe, anjos e demônios se digladiam, lutam, brigam, batalham, porque a oração tem o poder de mexer com o mundo espiritual. A primeira verdade e notícia que está nesse texto, que é muito importante para nós, é: quando a igreja ora, milícias celestiais começam a trabalhar. Meu irmão, a sua luta não é no mundo terreno, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra sangue. O problema de muita gente é que ele quer lutar contra o vizinho, contra o marido, contra a pessoa que o perturba, contra o outro, contra o patrão, contra o funcionário. Ele quer brigar com gente, e a Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas nas regiões celestiais. E o profeta Zacarias também disse: não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Meu irmão, a renovação que nós precisamos é aquela que nos leva a entender, crer que quando a igreja ora, as milícias celestiais começam a trabalhar. Você crê nessa palavra, irmão? Você realmente crê nisso? Que quando a igreja orava, Pedro estava preso, mas a igreja orava. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas quando a igreja ora, os anjos lutam, os demônios tentam impedir, o mundo espiritual se digladia, mas Deus concede a vitória ao seu povo. Aleluia. Então essa é a primeira informação que aparece aqui. A segunda informação que aparece aqui é que quando a igreja ora, os encarcerados são visitados. Quando a igreja ora, aqueles que estão presos são visitados. Aqueles que estão encarcerados são visitados. É isso que esse texto está nos dizendo. Pedro estava encarcerado, Pedro estava preso, mas a igreja orava por ele. E Pedro foi visitado pelo Senhor, por um anjo que foi tocar na sua vida, que foi mudar a sua história, que foi agir na sua vida. Meu irmão, quando a igreja ora, os que estão presos, encarcerados, são visitados pela ação poderosa do nosso Deus. Você pode ter alguém na sua família, ou você mesmo encarcerado, preso num vício, em algo do seu passado, seja o que for. Você pode ter gente encarcerada. Quando a igreja ora, os encarcerados são visitados. Pedro estava completamente de mãos atadas. Ele tinha correntes em seus punhos, em seus pés. Ele não podia fazer absolutamente nada, mas a igreja orava. E quando a igreja se levanta para orar, até os encarcerados são visitados. Eu não sei onde é que você tem, ou se tem gente na sua família, ou alguém aqui que está preso, encarcerado, que precisa de libertação, mas o que eu creio é que quando a igreja ora, os encarcerados são visitados.
Deus visita os encarcerados, anjos visitam os encarcerados, ele pode ser liberto, você pode nem ir onde ele está. Alguém da igreja foi visitar Pedro na prisão? Algum irmão foi visitar Pedro na prisão? Algum diácono da igreja foi visitar Pedro na prisão? Algum pastor da igreja foi visitar Pedro na prisão? Não. Quem foi visitar Pedro na prisão, igreja? O anjo do Senhor. O Senhor foi visitar Pedro, porque quando a igreja ora, o Senhor visita os encarcerados. Eu não sei quem está encarcerado em algo na sua vida, na sua família, na sua história, mas nós vamos começar a orar e Deus vai visitar encarcerados, quer eles estejam onde estiverem. O poder de Deus pode visitá-los ainda hoje. Deus não mudou e Ele quer libertar, aleluia. Quantos creem nisso? Quando a igreja ora, não esqueça, milícias celestiais começam a trabalhar. Quando a igreja ora, os encarcerados são visitados. Outra informação desse texto: quando a igreja ora, as pessoas são acordadas por Deus. Quando a igreja ora, as pessoas são acordadas por Deus, despertadas por Deus. Pedro estava fazendo o quê? Dormindo, com aquele monte de guarda cercando ele. E o que o anjo foi fazer? Hoje você usa o celular para despertar. Pedro tinha um anjo, tocou nele e disse: levanta, meu filho, chegou o seu dia. Quando a igreja ora, Deus acorda as pessoas. Irmãos, escutem isso. Quando você está orando, talvez para você parece que nada está acontecendo, mas Deus acorda as pessoas, desperta as pessoas. Talvez você, alguém da sua casa precisa de despertamento. Talvez alguém aqui precise acordar para a vida, acordar para um renovo. E isso é renovação. Renovação é acordar para um novo tempo, é despertar para uma nova vida. E Deus se move quando a igreja está orando para acordar. Querido, eu oro por você hoje, porque Deus vai acordar o seu marido, Deus vai acordar a sua esposa, Deus vai despertar seu filho, Deus vai acordar ele, renová-lo, enchê-lo, porque quando a igreja ora, pessoas são acordadas por Deus. Aqueles que estão frios, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão dormindo, são acordados por Deus. A oração da igreja é o despertador do céu. A oração da igreja é o que manda o agir de Deus para acordar as pessoas, despertar as pessoas. Quando a igreja começa a orar, pessoas começam a ser acordadas. Pessoas começam a despertar. Pedro foi despertado para um milagre. Pedro foi acordado para um milagre. Deus quer acordar você. Deus quer despertar você. O apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta, para que a luz de Deus possa raiar na sua vida. Essa noite, Deus quer acordar você, despertar você, renovar você, avivar a sua família, tirar a sua casa talvez de uma vida religiosa, de uma vida costumeira, porque as pessoas se acostumam com a vida religiosa e perdem essa paixão e essa crença por essa oração que nós estamos vendo aquela igreja orar. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Pedro estava dormindo, mas a igreja orava. E Pedro despertou, porque a igreja estava em oração. Olha o que nós estamos vendo. Em terceiro lugar, quando a igreja ora, pessoas são acordadas, despertadas. Eu não sei quem está dormindo na fé, talvez na sua família, mas eu creio que um mover de oração da igreja vai fazer essa pessoa acordar, vai fazer esse homem despertar, vai fazer essa mulher cair em si e dizer: que vida é essa que eu estou vivendo? Que vida é essa que eu estou levando? Porque foi assim, o filho pródigo caiu em si. Quando a igreja ora, as pessoas começam a cair em si e acordar e despertar e voltar
orar para Deus dizer: eu preciso mudar a minha vida. Quando a igreja ora, pessoas são acordadas. Você crê, querido? Que Deus vai acordar gente que está morta na fé na sua casa, que Deus vai despertar pessoas que já perderam a paixão, que já enterraram seus dons. Ei, escuta o que eu estou falando. Você que enterrou seus dons, acha que Deus não vai mais te usar. Quando a igreja ora, quando a igreja busca renovação, Deus começa a despertar os dons, acordar você para aquilo que Ele te deu. É para ser usado, não é para ser enterrado, não é para ser perdido. Deus está acordando a sua igreja. Levanta, meu filho, que Deus ainda conta com você. Minha irmã, desperta, porque Deus tem um dom, um ministério para você. Quando a igreja ora, pessoas são acordadas. Quando a igreja ora, pessoas são despertadas. Não importa o lugar onde ela esteja, ela vai acordar, que a igreja do Senhor está orando. Quarto lugar, quando a igreja ora, não há guarda que a detém. Não há impedimento que detém a igreja. Quando a igreja ora, não tem obra humana, guarda humano que possa deter o agir de Deus. Você crê nisso? Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Quando a igreja ora, ninguém pode impedir o agir do Senhor na sua vida. Quando a igreja, olha, entenda isso, que isso aqui sem esse entendimento espiritual, eu fico completamente perdido na fé. Isso é importante. Quando a igreja ora, não há homem ou mulher ou guarda, pode ser 4 escoltas, 20 escoltas, 300 escoltas, 2.000 homens, não me interessa, pode ser daqui, da terra de Israel, da China. Quando a igreja ora, ninguém pode deter o mover de Deus. Nenhum guarda impede o agir de Deus, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum governante, ninguém pode deter quando a igreja está orando e Deus está operando. Aleluia. Por isso você tem que entender isso. Se você está orando, e quando a igreja está orando, nenhum homem vai impedir. Se essa bênção for tua, ele não vai segurar. Pode crer nisso que eu estou lhe falando. Agora, se não for sua, deixe na mão de Deus. Deixe na mão de Deus, porque quando é de Deus, irmão, nenhum guarda detém. E quando é de Deus, ninguém pode impedir nem o fazer e nem o não fazer. Porque eu digo para você, se é de Deus, a pessoa pode dizer, se você está esperando uma promoção, pastor, estou orando por uma promoção no meu trabalho. Quando for a hora de Deus, meu irmão, teu chefe pode dizer, eu não vou dar promoção, mas nem ele vai deter. Agora, quando é de Deus, e quando não é de Deus também, ele também não vai, ele pode até querer te dar, mas não é de Deus agora, ele não vai te dar. Você está entendendo? Porque quando Deus está se movendo, nenhum guarda detém. Quando a igreja está orando, nenhum impedimento humano é capaz de segurar o agir, de deter aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua igreja. Pode colocar guarda, pode colocar homem, pode colocar guarita, pode colocar câmera, pode pôr o que quiser. Quando a igreja ora, nenhum guarda detém, nenhum homem detém. E eu digo mais, as pessoas da sua casa podem estar falando, isso não vai acontecer, eu não vou converter, na minha vida não vai dar. Nem ele vai ser capaz de deter o mover de Deus na sua casa. Quando a igreja ora, a informação desse texto, Herodes preparou uma guarda especial para Pedro. Era a mais especial, botou mais gente, botou corrente no punho, corrente nos pés, tudo quanto é lugar. Mas nem isso deteve o agir de Deus. O anjo entrou e Pedro saiu, e nenhum guarda viu, e ninguém viu, porque quando a igreja ora, ninguém pode deter o agir do Senhor na nossa vida. E em quinto lugar, para eu terminar, minha palavra para você sobre oração hoje é que quando a igreja ora, as portas e as prisões são abertas. Quando a igreja ora, portas e prisões são abertas.
prisões das mãos de Pedro foram abertas. Prisões e portões e portas daquela masmorra e daquele castelo e daquele lugar que ele estava foram abertas. Quando a igreja está orando, as portas são abertas. Meu irmão, não há portas que não vão deixar de se abrir para você, a não ser que não sejam de Deus. Porque quando a igreja está orando, as portas e as prisões se abrem plenamente. Pedro estava cativo, Pedro tinha sentença de morte decidida, Pedro tinha dia e hora para morrer, Pedro tinha dia e hora do seu julgamento, é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz: no outro dia, Herodes tinha previsto de julgar e matar Pedro. A sua morte estava prevista, o dia de sua morte estava previsto, a palavra estava decretada. A sentença estava decretada sobre o servo de Deus. Mas quando a igreja ora, portas se abrem, prisões se quebram. Porque quando a igreja ora e reconhece, e o crente sabe que Deus é o seu Senhor, e você entregou sua vida a Jesus, a última palavra vem sempre dele na sua vida. Pode ter sentença, podem ter determinado algo sobre você, podem ter dito para você, talvez, desde que você nasceu, você ouve, você vai ser um Zé Ninguém, você não vai dar certo, sua vida não vai dar certo. Podem ter sentenciado você a vida toda. Quando a igreja ora, essas prisões caem, essas cadeias são quebradas e as portas se abrem. Quando a igreja ora, portas se abrem, meus irmãos. Se tem porta fechada na sua vida, você não deve dar chute, não deve dar murro, não deve xingar, você deve orar. Porque quando a igreja ora, portas se abrem. Se há prisões, se há cadeias, se há algemas prendendo você ou alguém da sua casa, você não deve bater, você não deve julgar, você não deve xingar, você deve orar. Porque quando a igreja ora, prisões são abertas. As algemas das mãos de Pedro se quebraram, ele saiu, os portões se abriram. Você entendeu? Você prestou bem atenção no texto? A Bíblia diz que quando eles foram chegando a um portão, ele abriu o quê? Automaticamente. Naquele dia já era portão automático. Vup. Sabe o que é isso? A igreja estava orando. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje é que a libertação de Pedro está intimamente ligada à oração da igreja. O que vai acontecer na sua vida está intimamente ligado à nossa oração, a oração de quem está ao seu lado, a oração da igreja. Vamos orar hoje, vamos levantar um clamor hoje, porque todas as coisas na sua vida estão intimamente ligadas à oração da igreja. Quando a igreja ora, quando um cristão se dispõe a orar, não quando convém, não só em alguns momentos, não só quando as coisas apertam, quando ele se dispõe a ter uma vida de oração, transformações substanciais acontecem no céu e na terra, irmãos. Quando um crente se dispõe a orar, transformações substanciais vão acontecer nos céus e na terra. Porque quando a igreja ora, eu vou repetir as 5 lições desse texto. Quando a igreja ora, as milícias celestiais começam a trabalhar. O céu começa a se mover, anjos começam a se mover. Há uma batalha e o inimigo vai lutar, como o príncipe da Pérsia em Daniel 10. Quando a igreja ora, os encarcerados são visitados. As pessoas presas são visitadas. Terceira lição, quando a igreja ora, as pessoas são acordadas por Deus. O que está dormindo é acordado, o que está moribundo é erguido, aquele que está desanimado desperta para uma nova vida em Deus. Quando a igreja ora, nem guardas são capazes de deter o agir de Deus. Quando a igreja ora, quinto, as portas e as prisões se abrem. O que nós vamos fazer agora? Orar. O que eu quero convidar você a fazer agora é orar. Vou repetir, o anjo
foi visitar e libertar Pedro na prisão, mas foi a igreja que mandou chamar o anjo. A obra de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. E quem vai chamar essa obra é a igreja orando. É o povo de Deus orando. Quando a igreja ora, portas se abrem. Eu creio totalmente nisso. Quando a igreja ora, portas se abrem. Quando a igreja ora, transformação substancial acontece para todo lado. Mudanças acontecem. Pode ser impossível, pode haver crise, pode haver impedimento. Mas quando a igreja ora, portas e prisões se abrem. Coisas que estão presas são soltas. Coisas que estão enosadas, emaranhadas, são resolvidas, são solucionadas. Porque quando a igreja ora, portas se abrem. Essas soluções aparecem. Então eu quero convidar você agora para nós orarmos. O que você acha que não tem jeito, vamos orar porque tem jeito. Fique em pé por favor. Eu quero voltar ao versículo 5. Pedro estava preso na prisão. A sua sentença estava decretada. Mas a igreja orava. Repita comigo, mas a igreja orava. O seu casamento está em crise, mas a igreja vai orar. Repita comigo, a igreja vai orar. Você precisa que uma porta se abra na sua vida. Repita comigo, a igreja vai orar. Você está desempregado, mas a igreja orava. Repita comigo, a igreja orava. Você tem pessoas presas, familiares presos. Repita comigo, mas a igreja orava. E Deus pode e vai libertar, querido. Porque quando a igreja ora, você está entendendo o que nós estamos falando aqui, sim ou não? Você está entendendo que renovação tem tudo a ver com oração? Você está entendendo que não adianta a gente querer dar soluções com as nossas próprias mãos, mas é com a nossa oração. O que a Bíblia está dizendo aqui é, tudo estava ao contrário. Tudo estava contra. Tudo para Pedro dizia que tinha acabado a vida dele. O ministério, tudo dizia contra. Mas essa frase é linda demais. Mas a igreja orava. Você pode ter chegado aqui com a vida enlamaçada, mas essa igreja vai orar. E Deus vai limpar e restaurar a sua vida. Você pode chegar com a sua vida toda bagunçada, mas a igreja ora. E Deus põe as coisas no lugar. E Deus arruma a sua vida. E Deus age na sua vida. Porque quando a igreja ora, milícias celestiais começam a trabalhar. Eu não quero ficar espiritualizando as coisas, mas eu creio. Quando a igreja ora, anjos de Deus se movem. Céus e infernos se manifestam. Quando a igreja ora, há um mover de Deus na nossa vida, irmãos. Você crê nisso ou não? Porque tem gente que vai à igreja, ele é um crente ateu, ele crê em algumas coisas, mas outro ele diz, isso aí eu acho meio difícil. E eu quero dizer para você, que você precisa crer no poder da oração. Quando a igreja ora, Deus move as coisas. Quantos creem nisso hoje? Porque nós vamos orar agora. E se você não crer, porque Jesus disse que você não precisa fazer mais nada. Você não tem que fazer nenhum outro tipo de esforço, você precisa crer. Jesus disse para Jairo, creia somente. Você não precisa fazer mais nada, você precisa crer. Nossa função aqui é crer que Deus age por intermédio das orações. Eu creio que Deus pode libertar os encarcerados. Eu creio que Deus pode libertar o seu familiar de anos e anos nas drogas, no álcool, nos vícios. Não sei qual é a prisão dele. Deus pode libertar, eu creio. Eu creio que quando a igreja ora, prisões e cadeias e portas são abertas. Eu creio que a igreja pode orar e as portas se abrirem para você.
E você vai ter que até escolher de tanta porta que vai se abrir para você, querido. Eu creio no poder da oração. Eu creio que nós não estamos aqui brincando de religião, nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui brincando de Jesus. Jesus continua o mesmo e Ele ouve a oração do seu povo. Quantos querem orar comigo agora? Então vamos orar. Oração não tem posição correta. Não tem palavra correta, não tem jeito correto. Oração tem que ser de coração. É isso que a Bíblia ensina. Não importa se o seu corpo está em pé, o teu coração tem que estar de joelhos. Não importa se seus olhos estão abertos, o seu coração precisa estar rendido diante de Deus. Oração é isso. Essa noite eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja. Porque eu creio nisso, quando a igreja ora, Deus muda o quadro. E nós não conhecemos ainda toda a eficácia de uma oração, todo o poder na vida de oração, nós não conhecemos ainda. Tiago, o apóstolo, disse: há muito poder na oração de um justo. Está na Bíblia isso, sim ou não? Você crê na oração de quem está do seu lado? Você crê? Sim ou não? Ou você só crê na oração do pastor? Porque tem gente que só crê na oração do pastor. Qual pastor que estava orando nesse texto aí? Diga o nome de um pastor que estava orando ali. O pastor João estava orando? Quem que estava orando ali? A irmã Maria, o irmão José, o irmão Tiago, o irmão João, o irmão Regis, o irmão Marcos, o irmão Paulo. Esses estavam orando. Nós é que às vezes achamos que é só o pastor que pode orar por nós. E aí, a igreja orava. Não é só o pastor que tem que ter vida de oração. Você precisa ter vida de oração. Não são só os pastores que precisam orar. Você precisa orar antes de vir para o culto. Tem muita gente que acha que vem ao culto e o pastor já orou, Deus vai falar comigo. Não, você tem que orar. Deus, o que o Senhor quer de mim nesse culto? O que eu tenho que te dar nesse culto? O que eu tenho que receber nesse culto? Senhor, abençoe esse culto. Todos nós temos que orar. A igreja tem que orar. Porque quando a igreja se levanta para orar, meu irmão, nem guardas a detém. Ninguém a detém. Amém? Vamos orar, igreja? A Bíblia diz que aquela igreja tinha uma oração. Olha só, tinha uma oração específica. Elas oravam pelo Pedro que estava na prisão. Eles sabiam pelo que eles estavam orando. Essa noite nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. Eu vou fazer uma oração agora, mas depois você vai orar por alguém. Nessa oração, eu quero convidar você a orar comigo e colocar diante de Deus. Talvez hajam prisões na sua vida. Talvez hajam pessoas, ou você mesmo precisa ser acordado, precisa cair em si, precisa despertar. Talvez você precisa de portas abertas. Enquanto eu orar agora, você vai orar por você. Você vai colocar diante de Deus sua vida. Você vai colocar diante de Deus sua... Você vai orar comigo, eu não vou orar sozinho. Você vai orar. E daqui a pouco, você vai orar por alguém que está perto de você. Nós vamos levantar um tempo de oração aqui. Porque eu creio que você não veio aqui para ser telespectador. Você não veio aqui para assistir culto. Você veio aqui para orar por alguém e Deus mudar a sorte dele. Você crê? Você veio aqui para orar por essa pessoa que está perto de você e Deus abrir portas na vida dele. Você orar por ele e Deus mandar anjo tocar lá na casa dele. Você orar por ele e cadeias quebrarem e algemas romperem. Porque Deus é que está agindo, não somos nós. Amém, igreja? Então levante suas mãos e comece a orar agora. Comece a orar pela essa situação impossível. Comece a orar por essa questão na sua vida. Ore a Deus, que você não sabe todo o poder que há numa oração ainda, querido. Ó Pai de amor e eterno Deus, estamos aqui hoje porque cremos na Tua palavra. Cremos na Tua verdade.
Eu creio que quando a igreja ora, o Senhor se move. Eu creio que quando a igreja ora, o Senhor trabalha. Eu creio, Senhor, que quando a igreja ora, as pessoas que estão encarceradas são visitadas. Então eu oro agora. Eu não sei onde está esse marido, eu não sei onde está essa esposa, eu não sei onde está esse filho, eu não sei onde está esse irmão, eu não sei onde está essa irmã, mas eu oro agora para que os encarcerados, os presos, nos vícios, nas drogas, na depressão, nas doenças emocionais, em toda sorte de prisão, que eles sejam visitados agora pelo poder sobrenatural do Senhor. Eu oro para que as famílias sejam visitadas. Eu oro por portas abertas. Senhor, há pessoas aqui que precisam de portas abertas. E eu creio, quando a igreja ora, portas se abrem. E eu creio que o Senhor jamais fecha uma porta sem ter outra preparada. Então abre a porta que é tua. Abre as portas essa noite, Espírito Santo. Ó Senhor, eu creio que Tu tens a chave para cada cadeado da nossa vida. Então abre as portas na vida do Teu filho e da Tua filha. Não há uma porta, não há um segredo de nada que o Senhor não possa abrir. Não há nenhuma senha que o Senhor não conheça. Abre as portas agora em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, como igreja nós nos levantamos para orar pelo Teu povo, para clamar por Tua igreja, porque nada, nenhum guarda pode deter o Teu agir, nenhum homem, nenhuma sentença humana, nenhuma palavra humana, nenhum intento humano, nenhum levante humano, nenhuma tramóia humana, nenhum plano humano pode deter o Teu agir. Então vai à frente, tira esse nó, desata isso que está preso e opera maravilhas ainda hoje, Senhor. Porque eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder da oração, eu creio no poder de joelhos que se dobram, eu creio nessa verdade, Deus. Quando a Tua igreja ora, o mundo espiritual se manifesta. Senhor, eu não sei da onde vai vir a resposta, da onde vai vir o recurso, da onde vai vir a bênção, mas eu sei que o Senhor já tem a pessoa que o Senhor vai mandar para abençoar esse homem, essa mulher, para levar a provisão, para levar o que está faltando, para abrir essa porta. Eu sei que o Senhor já tem tudo nos Teus planos. Deus, manda os Teus anjos ministradores abrirem portas, quebrar cadeias e trazerem a Tua resposta nessa terra, Pai. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Deus. Se você crê, querido, enquanto nós adoramos, enquanto eles adoram, eu quero te convidar a orar por quem está perto de você agora. Fazer pelo menos uma oração por alguém. Pelo menos uma oração por alguém. Talvez duas, talvez três, mas faça isso agora. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar. Mover as montanhas com minha fé. No Senhor confiar. Não vou temer, sim vou avançar. O Senhor me guiará.
de crer. Vamos lá com as palmas! Querido povo de Sorocaba e região, hoje eu quero fazer um convite especial de uma viagem incomparável que nós vamos fazer em breve. Imagine você adorando a Deus conosco no Monte Sinai. Pense você fazendo estudos, crescendo na fé, conhecendo os lugares que o nosso Senhor pisou, por exemplo, bebendo água do poço de Jacó, você subindo o Monte Sinai conosco, você estando no jardim do túmulo, de onde o nosso Jesus ressuscitou. Será uma viagem marcante. Nós estaremos com uma grande caravana aqui de Sorocaba e da região, viajando para o Egito e Israel no dia 1º de fevereiro de 2016. Você precisa já se programar, precisa começar a pagar para fazer essa viagem indescritível conosco. O preço da nossa viagem está muito bom, vai custar $3.990 por pessoa. Você pode pagar em até 36 vezes, no boleto, no cartão, no cheque, da maneira como você quiser. Agora mesmo está aparecendo no seu vídeo o telefone aqui da nossa igreja e também o telefone da agência em São Paulo, que coordena toda a nossa viagem. Inscreva-se, venha conosco para o Egito e Israel e faça a viagem mais marcante da sua vida, com estudos bíblicos, especialmente que nós vamos preparar, eu, pastor Wilson Guimarães e vários outros pastores que já confirmaram presença, estarão conosco no Egito e em Israel. Aguardo você para essa data marcante lá na Terra Santa. Vamos lá com as palmas! Aqui na Ótica Cidade você vai encontrar grandes marcas com estilo e sofisticação, óculos de sol e óculos de grau. E mais, laboratório próprio computadorizado, oferecendo a você o que há de melhor no mercado e excelência na montagem dos seus óculos. Ótica Cidade, em Sorocaba, 2 lojas, aqui no centro, Rua São Bento 16 e no piso superior do Shopping Cidade. Amplie sua visão e venha para a Ótica Cidade. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, Culto da Família. Às quartas às 20 horas, Culto da Vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial com berçário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila. A
Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.